Igreja do Evangelho Quadrangular Olho d'Água, uma igreja de milagres. Sabe o que eu aprendo aqui? Os teus muros, os teus problemas, as tuas dificuldades
Elas estão continuamente diante de Deus. E na hora certa o Senhor vai dar uma ordem. E aquilo que é tempestade na tua vida, aquilo que é um vendaval, o Senhor trará bonança. Em nome de Jesus. Eu quero agora também chamar o pastor Jorge aqui à frente. Ele é nosso superintendente. Ele vai estar trazendo a palavra para nós aqui nesta noite. Eu quero que se coloque no pé nesse momento, queridos. Vamos receber nesta noite o profeta de Deus, o nosso superintendente, esse homem que tanto tem nos abençoado. Queridos, eu confesso que quando às vezes eu estou meio triste, assim, um pouco para baixo, eu vou lá, né, pastor? E ele ora, me abençoa, eu saio daquela sala lá curado, né, curado? Saio de lá aliviado. Eu quero que nesse momento você aplauda bem forte ao Senhor. E logicamente a liderança, porque ninguém faz nada sozinho, porque Deus tem colocado ao nosso lado líderes, né? Pessoas que nos apoiam. Igual o doutor está aqui, tem apoiadores. Esses apoios são muito importantes, né? E eu quero agradecer a Deus por vocês. E também dizer que é gostoso estar aqui, porque eu estive aqui no dia da posse, onde eu vim empossar o nosso pastor, e depois não pude voltar mais, mas tenho sido informado, ele me dá a informação de vocês. Então, parabéns, Deus abençoe, a igreja está linda. E a beleza não é só a beleza física do prédio, porque vocês vão orando, irmão, do jeito que vocês estão crescendo. Eu não sei como é que vocês vão fazer, vocês vão quebrar aqui, se o dono vai deixar, vocês vão ter que achar outro salão, né? Porque eu já vi fotos de vocês aqui com cadeira lá na rua. Graças a Deus, parabéns, viu? Isso é sinal de que Deus está aprovando a obra aí, e nós estamos felizes por isso. Queridos, vamos abrir as Bíblias aí em Hebreus capítulo 1. Eu não vou ser demorado, porque eu quero também ouvir o que ainda tem para ser feito no culto. No livro de Hebreus, o escritor diz assim, no capítulo 1 e nos versos 13 e 14: E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, diga assim: os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir. Queridos, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu não tenho visto esse assunto ser muito falado ultimamente. Eu quero falar sobre anjos. E eu queria começar deixando uma pergunta para cada um de nós respondermos. Qual foi a última vez que você orou e falou, pediu para Deus por um anjo numa situação? Eu quero que você reflita hoje: será que algumas situações que você passou, você poderia ter evitado essa situação se antes de ir para isso, para essa situação, para esse negócio, você tivesse orado e disse: Deus, põe um anjo na minha frente? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu fico muito triste quando eu ligo a televisão e vejo aí nos programas evangélicos se falando muito de demônio. Às vezes se fala mais do demônio do que no nome de Deus, né? Dentro de algumas igrejas. Se fala mais do diabo do que no nome de Jesus. E agora, para piorar, a gente liga a televisão e vê a gente falando de encosto. O que aconteceu? Furou o pneu no carro, encosto. Encosto nada, não é prego, não, né? Não tem nada a ver com encosto. Morreu fulano lá na Dutra, é encosto. Não, é que o cara está dirigindo bêbado. É que o cara está dirigindo fora do padrão, está acima da velocidade, está desrespeitando o limite. Nosso Deus é um Deus de limite.
Então fica assim, falando de encosto, de demônio, de tantas coisas desnecessárias, e quase não se fala de anjos. Nós tivemos um culto recentemente, onde nós homenageamos os bombeiros. E o capitão, ele foi lá, cantou 2 canções, muito bonito, quem estava lá se lembra. E aí uma irmã postou lá no Face para mim assim: pastor, esses são verdadeiros anjos, não tem asa, mas são anjos. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Nós às vezes só pensamos em anjo, pensando em anjo com asa, anjo com auréola. Já tem auréola? Tem, né? E ficamos pensando em anjos, aqueles negócios todos de anjo. E nunca paramos para pensar que de repente, doutor, de repente, Marcelo, uma pessoa chega para nós e diz assim: olha, não vá por esse caminho aí não, esse caminho não está muito bom. E aí a gente desvia e depois fica sabendo que alguém que não ouviu mesmo o conselho caiu naquele buraco. Eu pergunto para você, não foi um anjo? Quantas vezes você chegou para uma pessoa e disse assim: rapaz, olha, você foi um anjo na minha vida. Por quê? Porque Deus usa anjos de várias formas. E toda vez que a Bíblia fala de anjos se manifestando a homens, Deus não fala de anjo, a Bíblia não fala de anjos manifestando a homens com asa, com auréola, com luz parecendo neon em volta dele. Não! Deus fala de gente comum. Deus fala que homens vieram a Sodoma para tirar Ló de lá, daquele lugar. Anjos de Deus. E o que nós estamos vendo sobre anjos? Esse texto fala claramente isso, que os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores enviados para servir. Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus quer ter um anjo do seu lado, pôr um anjo do seu lado. Fala para pensar sobre isso. Agora, vamos dar uma olhada num texto, irmãos, lá no livro de Mateus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Olha o que Jesus fala, e eu não sei se você já reparou isso, mas Jesus falou muito de anjo. Jesus, pastor Júnior, fala mais de anjo do que muitos dos apóstolos, do que dos profetas. Jesus fala de anjo. Um momento muito interessante de Jesus falar de anjo é lá no livro de Mateus, capítulo 26, e o verso de número 53. Ou pensas tu, se referindo a Pedro, que eu não poderia agora orar a meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? E aqui eu quero fazer uma conta com vocês. Você parou para pensar no que Jesus disse? Muita gente lê esse texto e passa batido por ele. Jesus falou assim: Pedro, guarda a espada. Eu tenho que ir para a cruz. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do projeto de Deus para mim, do meu Pai. Se eu precisasse de defesa, você pode ter certeza, eu não ia ficar dependendo da sua espada. Eu pediria, o Pai me mandaria mais de quanto, irmãos? 12 legiões de anjos. Então agora segure aí. Sabe quanto que é uma legião? 6.000. 12 legiões de anjos seria o quê? 72.000 anjos. É bom trazer a esposa no culto, né? Ainda mais quando era boa de matemática. 72.000 anjos ele teria se ele tivesse 12 legiões de anjos. Aí você fala: mas será que 72.000 anjos seria suficiente para livrar Jesus desses soldados? Então eu queria fazer uma comparação. Pega o texto de segundo livro de Reis, capítulo 19. Aí você vai ter ideia do que Jesus faria com 72.000 anjos, né, minha esposa? Capítulo 19 de 2 Reis, e o verso do número 35. Um anjo só. Aqui não está falando de uma legião, não está falando de 1.000 anjos, está falando de apenas um anjo. 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos
mortos. Um anjo feriu 185 mil homens sozinho. Eu imagino se Jesus pedisse então. Você tem o Salmo 37, 34, no verso de número 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, irmão? E o temem e os livra. Eu vou na casa de crente que quando eu estou chegando tem crente falando palavrão. Você pode esquecer, meu irmão, o anjo vai passar longe. O anjo é criatura de Deus, angelical, celestial. Ele habita ao lado de gente que teme a Deus. Então, um dos critérios para nós termos a bênção de ter anjo ao nosso redor é a gente procurar andar com a vida correta. Eu não estou falando de quem é mais santo nem o santo. Somos pecadores, todos pecaram. Ninguém aqui pode apontar o dedo para ninguém e dizer que é melhor que o outro. Mas a verdade é uma só: se nós queremos anjos de Deus conosco, nós precisamos temer a Deus. E aí os anjos estarão lá. E esses anjos, ou o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Meu irmão, minha irmã, escute isso. Para nos guardar, pode acontecer o que estiver acontecendo, o anjo nos guardará. Porque há poder para isso. Tinha um moço que ele estava na igreja, pastor Júnior, e ele ouvia muito falar de anjo, né? E aí ele falava assim: um dia eu quero essa experiência para mim, quero o anjo de Deus me guardando, quero o anjo de Deus me livrando e tal. E aí ele teve um dia que ele foi lá num sítio fazer uma visita para alguém, parente, alguma coisa, e ele resolveu atravessar uma invernada, e a hora que ele estava atravessando o arame, passou uma pessoa que mora por ali, e chegou para ele e disse assim: olha, não atravessa aí não, que foi colocado um touro muito bravo aí, e é melhor você não passar por aí. Desvia, o caminho vai ficar um pouco mais longo, mas pelo menos você vai chegar em segurança na casa da pessoa que está indo. Aí quando ele pensou em desviar, ele pensou assim: está aí a grande oportunidade de eu ver um anjo. E aí ele entrou na invernada, e o anjo não, o touro veio para cima dele. Coitado, ele foi, arrancou a cerca no peito, se machucou todo. Aí ele foi para o culto e falou: pastor, não dá certo esse negócio do anjo não, que eu acreditei nisso, sempre acreditei nisso. O senhor sempre ensinou que o anjo do Senhor acampa e livra, e eu entrei na invernada. Falei: conta a história direitinho para mim. O pastor falou: ele contou a história, é essa. Aí o pastor falou para meu filho: você que não soube discernir, Deus mandou o anjo. O anjo foi o homem que te avisou. Para com esse negócio de tentar Deus. Irmão, um dia, estou conversando com o irmão falou assim: irmão, cadê seu carro? Ah, meu filho saiu com o carro. Eu lembrei, mas acho que o filho dele não tem 18 anos. Aí falei: irmão, mas poxa, que bom, seu filho já tirou o carro. Não, pastor, o anjo do Senhor. Guarda, eu falei: não, nós estamos discernindo a palavra de Deus errado. Não, aí existe um desrespeito à autoridade. Quando Satanás disse: joga-te daqui para baixo e dará ordem aos seus anjos a teu respeito, Satanás conhecia texto bíblico do Salmo para dizer para Jesus. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem algumas coisas que eu não preciso do anjo me dizer, eu vou saber fazer, ou então eu vou ter interpretação. Já vai ter muita gente pedindo dom, quero ver anjo, e você vai a alguns lugares, outro vai ter, Deus está distribuindo chave, e Deus está dando isso, e Deus está dando aquilo, mas você não ouve muito se falar em dom de discernimento. Pode reparar que gente que tem dom de discernimento erra menos, irmão, faz menos negócio errado e às vezes nem faz, dá mais certo na vida, chega mais rápido. Por quê? Porque toma decisões mais acertadas. O pastor Júnior está indo muito bem aqui, né? Mas já que ele falou, deixa eu... coisinhas corriqueiras de vocês aqui. Ele bate na minha porta: pastor, faço ou não faço? Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu estou com 50 anos, 25 de ministério, então eu já sei o que é isso. E aí eu digo: faça assim, não faça daquele jeito. E ele vem para cá. Por
vai chegar mais cedo lá em cima, porque está tomando decisões mais acertadas, está fazendo as coisas com mais discernimento. Se nós não fizermos isso, nós vamos errar muito. Irmãos, outra coisa linda é que a oração é o movimento dos anjos. Vamos ler um texto em Atos, Atos capítulo 12. Então, uma das formas de você ativar o anjo é tendo uma vida de oração. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, matou a espada de Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou matando, mandando prender também a Pedro. Eram os dias dos asnos. Havendo prendido a Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Olha o verso 5, presta atenção, igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão. Eu acho esse texto muito interessante. Pedro estava guardado na prisão. Tem algumas situações na minha vida e na sua vida que você pode pensar assim: estou arrebentado. Não, naquela situação você está guardado. Naquela situação tem um objeto, tem um objetivo, né? Alguma coisa boa vai acontecer. Pedro era guardado na prisão. Olha a vírgula, depois do ponto de vírgula. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, isso não quer dizer, pastor Júnior, que a igreja orava na sexta, quando se reunia. Vocês se reúnem aqui, a gente lá na Roque Antunes. Oravam por ele na terça, quando tinha. Não! O texto é claro, irmãos. A igreja fazia oração contínua. Era mais ou menos isso, pastor. Você está viajando, precisa viajar, mas você está tranquilo, precisando que alguém aqui no olho d'água está orando por você. Alguém nessa cidade está intercedendo para que as coisas aconteçam. E aí o verso diz assim, que quando Herodes, verso 6, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, ligados com cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Estava muito bem guardado, muito bem preso. E o verso 7 diz assim: eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o acordou, dizendo: levanta-te depressa. E quando o anjo acabou de tocar em Pedro e diz: levanta-te, automaticamente as prisões caíram. Eu penso que só Pedro estava vendo e os guardas não estavam vendo mais nada. Mas o texto continua dizendo, verso 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te, coloca a tua roupa, a tua sandália. Ele fez assim e disse mais: lança a capa na tua costa e me siga. Saindo, seguia. Olha o verso 9. Pedro, homem de Deus, homem experiente, mas mesmo Pedro experiente diz assim: não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava vendo alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesmo. Para pensar que coisa linda. E tendo saído, percorreu uma rua, e aí onde estava lá fora, o texto diz assim: logo o anjo se apartou dele. Se aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo e com você também. Pode, porque o anjo do Senhor continua acampando-se ao redor dos que o temem e continua livrando-os. E nós precisamos crer nisso. Leia esse texto na sua casa com mais calma. Estude essa palavra. Agora pega Apocalipse, capítulo de número 12. Capítulo 12, verso 4. Falando da mulher e do dragão, lembrando que a mulher é a igreja. Quando você entrar no Apocalipse e ver o símbolo de mulher, mulher é a igreja. Quando você vê água, água é povo. Quando você vê chifre, chifre é reino, viu? Então algumas coisinhas assim são quase interpretadas, não é muito difícil. E o dragão aqui é a antiga serpente, é Satanás. E a sua cauda levou após si a parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz
Só que é uma igreja grávida. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a igreja que não tem placa, quadrangular, Assembleia Batista Presbiteriana, Igreja Católica, igreja aonde tem gente que você sabe que tem gente ali servindo a Deus de alguma maneira, e salvação não adianta você querer dizer fulano é salvo, não dá para fazer isso de jeito nenhum, né? A única coisa que você pode fazer é a sua salvação, porque ela é individual e o resto é com Deus. Mas esse povo está numa igreja, porque nós temos uma igreja com placa. Deus tem a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, só que essa igreja está grávida. E aí o dragão não está preocupado com a igreja no geral, está preocupado com o filho, porque o filho é a igreja do arrebatamento. Mas não é disso que eu vou tratar. O texto diz aqui que quando Satanás foi lançado do céu, ele levou a terça parte das estrelas. Tem anjos caídos, tem anjos entrando que são demônios, anjos caídos entrando no corpo de pessoas, fazendo grandes estragos. Tem coisa, irmão, que não tem como você entender. Como é que alguém pega uma pessoa, corta ela em picadinho e põe dentro de mala? Irmão, o ser humano, por ruim que seja, numa hora dessa, ele está tendo ajuda de alguma coisa mal, porque não é possível que chegue a isso sozinho. Então, por isso que a gente acredita no trabalho de demônio na vida das pessoas. Lógico que nem tudo é demônio, a gente precisa ter sabedoria, de não exagerar em tudo, mas existem trabalhos malignos, existem. E aqui diz que existem anjos caídos. Só que para cada um anjo caído, tem 2 anjos que preservaram a sua identidade. Aleluia! Aleluia! Tem um grupo de anjos protegendo você, igreja! Protegendo cada um de nós. Para cada anjo caído, tem 2 anjos fiéis que mantiveram a sua fidelidade a Deus. Então eu quero aqui orar com a igreja agora, nessa palavra rápida e essa palavra que fique no teu coração. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Todo trabalho no interior do homem, no interior da mulher, é o trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos produz os frutos, é o Espírito Santo que nos dá paciência, é o Espírito Santo que nos dá amor, é o Espírito Santo que nos dá fraternidade, é o Espírito Santo que trabalha com a gente ser mais manos, mais cordial, porque isso é o trabalho do Espírito Santo produzindo frutos dentro da gente. Mas todo o trabalho exterior é um trabalho feito pelos anjos. Então hoje à noite eu quero que, a hora que você for embora daqui hoje, você vá valorizando mais isso. Só quero lembrar o seguinte, irmão, não adore anjo. Anjo não deve ser adorado e nem aceita adoração. Pessoas colocam anjo em cima de geladeira, fazem brinquedo de anjo. Não, isso a Bíblia não ensina. Aliás, a Bíblia é contra qualquer tipo de imagem que alguém se prostre diante dela, porque nós devemos nos prostrar só diante de Deus, lógico. Mas a Bíblia ensina a gente que nós podemos ter anjo ao nosso redor. Não precisamos adorar. Basta temermos a Deus e o anjo vai andar conosco. Por isso que é normal em todas as religiões quase dizem que toda pessoa tem um anjo da guarda. Eu entendo isso perfeitamente, porque o Senhor envia os seus anjos para nos proteger. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Existem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que elas acontecem na hora que a gente fica muito bravo. Mas depois lá na frente a gente vai ver que tinha a mão de Deus aqui. Né? O crente, ele tem uma situaçãozinha assim que precisa ser ensinado muito bem. O crente gosta de... Igual estamos aqui, ó, portas abertas aqui. Agora escute só. Às vezes Deus também fecha a porta. Eu faço campanha de portas abertas, pastor Júlio. Eu prego isso. Mas vamos lembrar que de repente tem alguma porta que Deus fecha e na hora a gente fica bravo. Mas lá na frente vai dizer, Deus, muito obrigado porque essa porta se fechou. Que se eu tivesse ido, teria me arrebentado. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, nós oramos agradecidos por esse tempo, por essa igreja, e pelo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Que esse bairro, ó Deus, e os bairros adjacentes aqui sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu favor, ó Deus. Eu não sei como é que o pastor Júlio vai fazer, como que a liderança vai fazer, mas que essa igreja continue crescendo. Se precisar quebrar a parede, se precisar ir para um salão maior, junto com as pessoas envia recursos, quem sabe até para comprar o próprio salão, a própria igreja no futuro, mas continua abençoando essa obra, Pai.
e tratando de cada uma dessas vidas aqui. E nos dá graça de irmos para casa hoje pensando um pouco mais sobre anjo. Só que anjo não entra na casa onde se fala palavrão, aonde mulher está sempre gritando com o marido com a esposa, xingando os filhos. Tem gente que chama a criança de danado. Esse danado é condenado no inferno. Então vamos olhar e dizer esse abençoado, porque a palavra condenado muitas pessoas usam e não sabem que estão usando a palavra errada. Então a Deus dá-nos sabedoria e discernimento para fazer as coisas da maneira mais certa. E que o teu anjo continue acampando ao nosso redor, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, da empresa, do trabalho dos teus filhos, protegendo em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz seja convosco. Quero honrar a vida do pastor Jorge, do pastor Solange. Como igreja, eu quero que vocês tenham as suas mãos em direção a esse casal de Deus. Eu quero que você abra a tua boca agora e clame comigo. Deus, Senhor, como profeta aqui neste lugar, Pai, como ministro da tua palavra neste momento, junto com a tua igreja, Pai, nós clamamos pela vida do nosso profeta, pela vida do nosso pastor José Jorge, da pastora Solange. Deus, neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor venha fortalecê-los nesta caminhada, Pai. Deus, que os percalços da vida, Pai, que os problemas, que as dificuldades, que os gigantes que têm se levantado contra este ministério, Pai, não prevaleçam, Pai, mas que a tua graça, que a tua bondade, que a tua bênção, que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre este casal, sobre esta família, Pai, em nome de Jesus. Pai, que os projetos, que os ideais, que os sonhos que estão no coração deste casal, desta família, não sejam frustrados, mas que eles venham a se concretizar em nome de Jesus. Aplauda bem forte.